Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Você já imaginou que tem coisas que a gente tem até uma boa intenção, né? Parece até que a gente está fazendo certo pela nossa consciência, mas, na verdade, muitas vezes a gente faz certas coisas, né, pessoal, sem parar um pouco, ou seja, orar, pedir a Deus direção, pedir a Deus orientação, e muitas coisas não saem realmente do jeito que a gente quer, porque a gente não pediu a orientação de Deus, né? Isso realmente é uma coisa que acontece muito com a gente, a gente faz as coisas e o pior é que a gente diz assim, que fez em nome de Deus, que fez em nome de Jesus, coisa assim desse tipo, né? E no final das contas as coisas vão de água abaixo e a gente fica frustrado, né? Muitas vezes tem gente que culpa até Deus porque não deu certo e tudo aquela coisa toda. É porque muitas vezes a gente está fazendo sem a direção, né? Sem a orientação de Deus. E também tem um crivo, né? Será que é a vontade de Deus que eu faça tal coisa? Então a gente vê na Bíblia muitas pessoas fazendo muita coisa, mas sendo reprovadas, né? Por exemplo, Saul, né? Por exemplo, Davi, por exemplo, muitos reis de Israel, né? Muitos homens de Deus também, na Bíblia. Abraão mentiu, né? Deus disse, não é para você mentir não, rapaz. E muitas coisas, muitos homens de Deus falharam e estão aí para nosso ensinamento, para que a gente não venha cometer, claro, os mesmos deslizes, tá certo, pessoal? É sobre esse assunto que a gente vai falar e eu quero falar sobre um assunto bem grave aqui, que está na Bíblia, sabe, para você começar a meditar daqui para frente nas suas decisões. E aí a gente vai orar em cima disso aí, né? Certo? Para a gente tomar decisão debaixo da direção de Deus. E examinar também a sua palavra para ver se procede, né? Aquilo que a gente quer fazer, se realmente é da vontade de Deus ou não é da vontade dele. Né? Porque tem coisas que não é da vontade de Deus e a gente quer porque quer, né? Então, muitas vezes, não é da vontade de Deus. Tá bom, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Isso mesmo. Queria pedir para você assinar o canal. Certo? Enquanto isso, você espera aí. Eu estou esperando aqui até aparecer esse versículo aqui, né? Certo? Salmo 91 e versículo 13 diz o seguinte: Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Pisar em cobra, a gente até, né, pessoal, numa serpente é uma coisa que está debaixo da condição humana, né? Mas pisar um leão, como é que pode isso? Aqui nós estamos vendo aqui uma linguagem espiritual, tá certo? Uma linguagem completamente espiritual, sabe? Mas eu quero me reportar mesmo, pessoal, é justamente a questão, né, que está na palavra, sabe? Aquela questão de Davi, né? Quando ele enumera os soldados, né? Quando ele enumera os soldados, né? Ali indicava o quê? Indicava que ele estava deixando de confiar plenamente, né, em Deus. E estava agora confiando nos soldados, entendeu? Aí ele mandou numerar os soldados. Quantos soldados tem? Né? E aí o que acontece? Deus não se agradou. Deus não se agradou daquela atitude de Davi, sabe? Porque a vitória vinha da dependência de Deus. Não era pelo número de soldados que Israel tinha. Porque quem dava a vitória era Deus que dava a vitória, né? Então a gente muitas vezes é envolvido por orgulho e autossuficiência. Não, eu faço, eu sei fazer. Não, deixa, Deus fica de lado, entende? E aí o que acontece? Morreu 70 mil pessoas em Israel, homens, entendeu? Sabe? Por causa justamente dessa insanidade de Davi. Como eu disse no início, tem coisa que a gente faz achando que está, né? E está tudo certo, mas muitas vezes é reprovado por Deus. Entendeu o que eu quero dizer? Então Davi, ele pecou. Deus foi muito severo, né?
dizendo para Davi que ele escolhesse as opções, né, do castigo. E Davi escolheu, né? Me parece que foi fome, cair nas mãos do inimigo e uma peste. Davi disse que nós caímos nas mãos de Deus. E foi justamente ali que morreu 70.000 pessoas morreram, né? E Davi, ele disse, pronto, vai se acabar todo mundo. Aí ele foi e se humilhou diante de Deus, sabe? E buscou a Deus e foi oferecer a Deus a sua oração, seu sacrifício, né? Procurou se arrepender e foi pedir misericórdia diante de Deus, sabe? Foi pedir misericórdia. Então, o que acontece? Quando ele se humilha, a praga ou a peste, ela se aplaca, né? Porque Deus, ele é misericordioso. Muitas vezes a gente está até errado, mas quando Deus vê a nossa atitude, pessoal, de arrependimento, de reconhecimento do erro, Deus é misericórdia. Aí Ele vai, né? Ele vai e restaura a nossa vida, trazendo de volta, né, tudo que foi roubado. Então, Davi, ele errou ali, mas se arrependeu. Mas as vidas que morreram, 70.000 pessoas. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a gente tem que pensar o quê? Que quando a gente está tomando uma decisão, outras pessoas estão sendo, não é? Estão participando daquela decisão, sabe? Às vezes a família, se você é empresário, os funcionários, se você é um pastor, né? Ali também as suas decisões vão refletir no povo, não é assim? Tem igrejas às vezes que está assim, numa caminhada muito legal, muito boa. Mas aí o pastor, né? Porque todo pastor é tentado. Bispo, apóstolo, papa, padre, cristão em geral, sabe? Mas ultimamente o diabo ele tem focado muito nos pastores, sabe? Para destruir cada vez mais as imagens deles. E muitos também, né? São pata quebrada, aí fica difícil. Não é assim, pessoal? Então, quando o líder erra, quem sofre é o povo, sabe? É a questão do nosso Brasil, né? Por que o nosso Brasil hoje não é um país de primeiro mundo, talvez até mais desenvolvido do que os Estados Unidos, coisas assim desse tipo? Por causa, infelizmente, de toda uma situação que acontece nessa nação, né? Tanto espiritual como também na questão política, sabe? Então muitas vezes a liderança leva o povo a padecer. Foi o que aconteceu com Davi. Davi levou o povo de Deus a morrer, a padecer, né? Então é muito importante a gente refletir nas nossas atitudes, sabe? Eu tenho um porém comigo, eu não gosto de fazer nada sem pensar, né? Às vezes tem gente que fica me cobrando as coisas. Ah, por que você não fez? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Eu trago isso muito para a minha vida pessoal. Né? A minha filha, a mais velha, às vezes, ela dava assim era para eu dar repreender, né? Aí, por que você já não fez? Por que não sei o quê? Porque eu sou assim, quando eu tô com raiva, sabe? Eu fico calado, eu fico só esperando o momento certo que é para resolver o problema. Vamos orar, pessoal? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos clamar diante do teu altar. Pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para tomarmos as decisões corretas, as decisões certas, para que nós não venhamos, meu Deus, estar batendo cabeça como Davi e outros, Pai. Nós precisamos da tua sabedoria, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua grandeza. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós que clamamos nesse momento. Tem compaixão de nós. Ó Deus, perdoa nossos pecados e transgressões, até mesmo decisões insanas que nós tomamos, meu Deus, que não agradou, Senhor, ao teu santo nome. E o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos leve a um caminho de vitória, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Beijo no coração e a gente